Você é uma mulher de mais de 30 anos, mas que não consegue usufruir da liberdade de ter os seus relacionamentos amorosos, os seus relacionamentos de amizade, porque a sua mãe atrapalha e até impede que essas áreas sejam desenvolvidas na sua vida? Pois bem, isso tem tudo a ver com o caso que a gente vai analisar aqui de forma anônima no Clube da Liberdade. Sejam todas muito bem-vindas. Eu me chamo Milena Thompson, eu sou psicóloga e a minha missão é ajudar mulheres a se libertarem do controle de suas mães. Meninas, sejam todas muito bem-vindas. Vamos chegando. Inclusive, enquanto vocês estão entrando, eu quero fazer um convite mega especial, porque daqui a 2 semaninhas a gente vai começar com o Missão Independência, o meu evento online e gratuito, onde em 3 aulas eu vou te apresentar o passo a passo para você se libertar do controle da sua mãe. Para isso, você tem que ir lá no link da bio, clicar no link e entrar no grupo do WhatsApp, porque é por lá que você vai receber o link de forma exclusiva das aulas, certo? Gente, o caso de hoje é um caso muito recorrente, especialmente porque ele se torna muitas vezes o gatilho para que a filha perceba que tem algo incoerente na relação com a mãe. Tem algo ali na relação com a mãe que é de controle, que é de dominância. Muitas vezes é a partir do impedimento de uma mãe controladora frente a um relacionamento amoroso que a filha começa a perceber, a filha começa a dar conta que tem alguma coisa que não tá legal nessa relação, certo? Vamos lá, vou ler aqui o caso pra vocês. Tenho 32 anos e moro com minha mãe. Nunca tive nenhum relacionamento. Por ser muito presa. Nunca tive amigas pra sair, sempre barrada pela minha mãe. As amigas nunca eram confiáveis. Minha irmã mais velha saiu de casa após um casamento que não era do seu agrado. Mas para se libertar, ela casou. Hoje tem um relacionamento, uma pessoa boa, trabalhador, é divorciado e tem 2 filhos. Nos damos muito bem. Não, eu acho interessantíssima a construção assim, né? Nos damos muito bem. O problema é que minha mãe chegou no ponto de afetar meu relacionamento e meu parceiro me cobra a atitude que eu não consigo ter. Isso aqui é uma bomba relógio, certo? Porque vocês não têm, como foi que ela coloca aqui? Nos damos muito bem. Só que, em seguida, ela já coloca uma bomba relógio, algo muito, muito sério, né? O problema é que minha mãe chegou no ponto de afetar meu relacionamento e meu parceiro me cobra a atitude que eu não consigo ter, lógico. Ele quer sair, coisa de casal, minha mãe não deixa. Ela alega não poder ficar sozinha em casa, que é doente. Eu posso chegar e ela pode estar morta. Eu já considero isso uma chantagem emocional, com certeza. Infelizmente, quando ela diz não, eu não consigo contrapor o que ela diz. E é nisso que meu parceiro fala. Eu tenho 32 anos, sou funcionária pública, sou independente, mas tenho dependência emocional e sempre espero a validação dela pra tudo. Não aguento mais. Primeiro de tudo, né? Essa última frase que ela diz assim, ó. Eu espero a validação dela pra tudo. Comece a entender e a cortar essa ideia na sua cabeça. Não tem como a sua mãe, com esse nível de controle, com esse nível de dominância, ela chegar para você, ou você está esperando ela mudar, ver uma mudança na sua mãe. Se ela já vem sendo assim por anos, o que é que diz para você, o que é que alimenta alguma possibilidade dessa sua espera? Essa sua espera também, ela fala sobre você. Fala sobre você ainda não ter recursos e ferramentas para mudar a sua própria realidade. Inclusive, o processo de cura é a gente entender que nós, o que somos hoje, somos limitadas a partir do resultado que a gente gostaria de ter e não temos. Se você quer ter a sua liberdade, mas você não consegue ter essa sua liberdade, significa que só você, só aquilo que você carrega dentro de você tá faltando. Tem coisas aí que são incompletas em você e que você vai precisar dar um passo para investir no desenvolvimento de novas habilidades, de novas aprendizagens, de novas competências, para que quando você tiver esses recursos internos, você chegue no objetivo que você quer. Então, o primeiro de tudo é entender que você precisa mudar
esse pensamento que habita na sua cabeça de esperar a validação da sua mãe. Sua mãe não vai lhe dar essa validação. Então, como é que é o perfil da sua mãe? Claramente uma mulher controladora, claramente uma mulher dominante, e ela fez de você o parceiro inconsciente dela. Então ela não permite que você avance dentro dos relacionamentos amorosos, porque na cabeça dela, no inconsciente dela, ela está casada com você. Então como você vai partilhar de uma relação amorosa com uma outra pessoa, se na cabeça dela você já é a filha, que é o parceiro dela? Sua mãe, ela deveria estar investindo em outras coisas, em outras áreas na vida dela, mas que ela não faz porque ela colocou você nesse lugar. E aí, quanto mais uma filha fica nesse lugar de não promover essa falta, essa frustração em sua mãe, mais ela reforça a continuidade de todo esse problema. Mas ela reforça que a mãe sempre esteja ali sabotando, fazendo chantagens emocionais. Eu sei que é uma coisa desconfortável de escutar, mas eu preciso dizer que tem muitas mães controladoras que tem dentro de si, essas mães controladoras, uma garotinha mimada. A garotinha que faz drama, a garotinha que faz chantagem, a garotinha que bate o pé, que quer o que quer na relação com a filha. Mas muitas vezes isso está sendo alimentado pela própria filha. E está sendo alimentado por quê? Porque ela ainda não desenvolveu a próxima melhor versão dela. Ela ainda não desenvolveu habilidades que ela precisa desenvolver para frustrar sua mãe, para que ela falte na vida da mãe, para que ela entenda que ela precisa se permitir. Enquanto essa mulher está esperando a validação da mãe para poder seguir a vida, ela precisa se validar e se autorizar a viver uma vida livre, a dizer: eu mereço isso, eu mereço ter uma família, eu mereço ver a minha vida andar, eu mereço que as coisas aconteçam pra mim. Mas muitas vezes há uma ferida de merecimento tão grande, há uma ferida onde a mulher não se vê capaz, ela não se vê potente, inclusive porque tudo isso também veio sendo minado por anos. Como eu tava dizendo lá no início da live, vocês podem mandar nos comentários, tá? Que aí já eu vou ler aqui pra gente. Muitas vezes a filha, ela só percebe que ela tem um problema com a mãe ou um problema grande com a mãe quando eclode a questão do relacionamento amoroso, né? Ou alguma questão da carreira. Mas esse comportamento da mãe sempre esteve aí há muito tempo. Começou de pequenininho, foi aumentando e a filha não foi percebendo a proporção daquilo que estava acontecendo. E aí ela só realmente percebeu, ela só realmente deu conta e viu quanto ela era dependente, né? E quanto ela estava num ciclo de dependência com a mãe, quando estourou uma situação grande. Aí tá o problema, porque você foi sendo minada, né, da sua potência por anos. Você foi entregando o seu poder pessoal por anos para sua mãe. Nem se dava conta do que isso estava acontecendo. E aí chega uma situação grande, cadê o seu recurso emocional? Você não tem isso. Não tem, porque há muito tempo estava sendo minado, estava sendo retirado, você não estava vendo isso acontecendo dentro de você. E aí sim, chega uma problemática que você olha, bota a mão na cabeça e diz assim: o que é que eu vou fazer agora? Porque eu quero viver a minha vida, né? Eu quero viver o meu relacionamento a dois e eu não consigo viver o meu relacionamento a dois, porque tá faltando sim, tá faltando algo dentro de você. Isa, bom dia, Mi. Bom dia, Isa. Hoje, nesse momento, estamos de boa, mas fui falar com minha mãe que vou ter que trabalhar essa semana e talvez teria aula na faculdade. Minha mãe já queria duvidar de mim. Isso é só uma das. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o estar de boa, né? Estar de boa, gente, é importante a gente saber que mães controladoras são sempre mães controladoras pro resto da vida. Não quer dizer que numa determinada fase que ela está mais de boa, que ela está mais permitindo determinadas coisas, ela mudou. Isso é uma ilusão que a filha constrói. Isso é um desejo que a filha tem, que a mãe simplesmente, que ela idealiza na cabeça dela, a ilusão que ela cria daquela mãe parceira, daquela mãe amiga, daquela mãe que entende, daquela mãe que valida, que aprova, apareça na vida dela.
E aí, quando ela tem esses momentos de boa, quando a mãe tá em esses momentos de boa, o que a filha faz? Baixa as defesas completamente. Só que isso é um equívoco, porque a gente sempre tem que partir do ponto de que mães controladoras são sempre mães controladoras e serão assim pro resto de suas vidas. E que, claro, fica fácil pra filha quando ela entende isso, porque ela começa a entender como tem que se posicionar diante de tudo isso. Ela passa a se posicionar sempre desse mesmo jeito, de forma repetida e de forma sistemática. Inclusive, lá dentro do meu curso, é isso que eu explico. É isso que eu treino as meninas, para que elas tenham. A gente estuda cada tipo de posicionamento para chantagens emocionais, para comunicar determinadas coisas à mãe, saída de casa, como falar, como se portar, né? Posicionamento, tem um posicionamento da mulher adulta, tem um posicionamento do contraste, tem um posicionamento do bode expiatório. Cada situação exige um posicionamento de forma específica. E esse posicionamento, quando aparece frente a uma determinada situação, você tem que sempre repetir esse posicionamento. Não dá pra você estar o tempo todo, em cada situação, em cada vez que você tem que se posicionar com a sua mãe, você está se justificando, você está explicando, ou você está criando novas formas de você se posicionar. Posicionamento não é isso. Posicionamento exige um padrão sistemático. E isso, inclusive, protege muito a filha. Porque a todo momento que ela tem que se posicionar, ela tem que ficar pensando os argumentos. Ela tem que ficar pensando o que é que ela tem que dizer pra mãe. Isso cansa demais. E pelo contrário, saber se posicionar da forma certa faz com que a filha se proteja muito mais. E a mãe já entenda que a filha sempre vai se posicionar naquele quesito, naquela situação, com chantagem emocional, por exemplo, sempre da mesma forma. Com aquelas palavras específicas, com aquele tom específico, com aquela firmeza específica e sempre, porque é um padrão sistemático que os posicionamentos, eles pedem. Porque se a cada momento você tá mudando a forma como você se posiciona, a sua mãe vai buscando brechas para que ela entenda qual é o botão que ela aperta em você e simplesmente você caia ali, entende? Naquilo que ela quer. Mas fui falar com minha mãe que vou ter que trabalhar essa semana e talvez, né, teria aula da faculdade. E minha mãe já queria duvidar de mim. Isso é só uma das. E aí é muito importante. Existe uma diferença entre diálogo e posicionamento. Diálogo acontece quando você consegue convergir, quando tem pontos específicos entre você e sua mãe. Então, se você sabe que a sua mãe gosta de falar sobre moda, e você também gosta de falar sobre moda, isso é um ponto de convergência, vocês terão diálogos sobre isso. Perfeito. Agora, se você entende que relacionamento amoroso, seu relacionamento amoroso é um gatilho para sua mãe, e isso não é um ponto de diálogo, não é diálogo que vai ter aí. O que vai ter é um posicionamento firme com uma comunicação. Então, se você sabe que a sua mãe ela tem essa tendência a duvidar de você diante de determinadas situações, aí você tem que se posicionar. E esse posicionamento, ele tem que estabelecer, ele tem que passar por um crivo, por pré-requisitos. Não consigo falar de todos os pré-requisitos aqui, mas tem que ser firme, tem que ser objetiva, tem que utilizar da contundência, tem que ter determinados passo a passos que sejam seguidos. Porque diálogo é diálogo. Posicionamento é outra coisa. Você não abre muito pro outro. Você simplesmente põe o pé, firma o seu pé e é assim, tá? E tudo isso converge para uma postura de maturidade. Então, veja, no caso de hoje, inclusive, Isa, convido você a mandar para mim a sua história, tá? Eu falo aqui as histórias, né? Elas são de forma anônima. Convido você, manda sua história para mim lá no direct, porque vai ser um prazer eu analisar aqui de forma também anônima, ponto a ponto, certo? E quem mais quiser mandar, né? Essas lives aqui, elas acontecem às 8h10 da manhã e são as histórias que vocês me mandam de forma anônima. Eu vou trazendo aqui esses pontos de clareza e discernimento, tá? Então, o que é que a gente já entende desse primeiro, né, panorama aqui dessa filha que mandou pra gente essa história? Que a mãe é muito controladora, a mãe é muito dominante, ela provavelmente, essa filha, só percebeu, né, que estava tendo dificuldades, que ela tinha um movimento de dependência com a mãe quando eclodiu uma situação de grande porte. Mas esse controle e a mãe dela já foi minando esse próprio poder pessoal dela há muito mais tempo. E aí a gente chega numa outra problemática, numa coisa que é difícil, mas é uma coisa extremamente necessária de eu comunicar para vocês.
Quando a gente tem essa realidade aqui, não dá, não tem como eu olhar pra uma mulher dessa e dizer que ela é uma mulher madura. Não é. Eu vou precisar dizer que ela é uma mulher imatura. E muitas vezes a gente olhar pra quem nós somos e quem estamos sendo naquele momento e que a gente não queria isso, a gente queria ser uma outra pessoa, a gente queria ser uma mulher madura, adulta, que banca a própria idade, que banca os próprios 32 anos. Mas não tem como essa mulher que foi minada por anos no seu processo de identidade, no seu processo de autoestima, tendo essa relação de controle e dominância, ela ser uma mulher madura nas relações amorosas, ela ser uma mulher madura nas relações de trabalho, ela ser uma mulher madura, né, com ela própria frente à vida. O que ela não me diz aqui, mas o que eu imagino é que ela tenha uma série de dificuldades para avançar em muitas coisas na vida dela. Talvez você, minha querida, não saiba quem você é. Você não tem um processo de identidade bem formado. Você, muito provavelmente, deve faltar ousadia e coragem na sua vida. Você deve ter medo de correr riscos, deve ter um nível de ansiedade aí batendo na sua porta, tá? Você provavelmente tem dificuldades a se lançar para situações novas, situações que pedem de você para que você corra riscos, que você tolere as diferenças, para que você dê saltos mais altos na sua vida, para que você pense onde você quer estar daqui a 5, 10, 15 anos, para que você olhe para a mulher que você é e tenha sonhos e que deseje isso para sua vida, sabe? Aumentar a sua potência. Porque quando a gente tem um perfil de imaturidade, a gente pode até desejar muita coisa para nossa vida, mas a gente não se vê com potência suficiente para realizar. A gente não sabe como chegar lá. Às vezes a gente termina tendo uma postura mais de queixa sobre a vida, só esperando que a vida nos entregue oportunidade e não fazendo as oportunidades acontecerem. Então, aquilo que vem de uma relação originária com a mãe, aquilo que vem de dificuldades originárias com a mãe, cria lastros. O que é isso? Cria consequências para as nossas vidas, para os relacionamentos amorosos, para a carreira, para tudo. Falando propriamente, né, dentro dos relacionamentos amorosos, há algumas consequências de muitas, né? Eu vou trazer algumas. A primeira é: o seu parceiro, ele perde uma energia muito importante dentro da relação, que é a admiração. Gente, sem a admiração, não tem relacionamento amoroso nenhum que sustente a gente. A admiração é aquela energia de você estar com a pessoa, você gosta do que a pessoa fala, você gosta da energia, você gosta de quem ela é. Porque essa ideia de que, eu vou ser como eu sou na relação e o outro tem que aceitar como eu sou, isso é um problema, porque muitas vezes o que você é um retrato da imaturidade. Você não consegue gerar admiração no outro, porque a falta de postura, a falta das suas ações reluzir maturidade vai minando o outro. O amor, ele é mantido pela admiração. O outro precisa admirar você. Inclusive, eu não sei se vocês... mas é uma coisa que às vezes a gente fala muito, né, entre mulheres. Não, eu quero um homem de verdade. Por trás dessa fala, eu quero um homem de verdade. O que a mulher tá querendo? A mulher tá querendo uma pessoa, um homem, um parceiro, uma parceira, de postura, de presença. Aquela pessoa que tenha uma liderança ali, né? Que a pessoa tome a frente, tenha autonomia, tenha protagonismo diante da vida. E por que o homem não vai querer isso de uma mulher? Claro que ele vai querer isso diante de uma mulher, porque... tanto para a mulher, isso é importante, admirar o homem, porque senão vira uma relação mãe-filho. Tem muitos casamentos aí que a mulher, ela é mãe do parceiro. E aí, o homem também pode virar pai da parceira. Porque tá o tempo todinho cobrando, feito cobra um filho. Bora, meu filho, bora estudar. Bora, meu filho, vamos fazer isso. Bora, meu filho, né? Levanta, aula e não sei o quê. E aí, você tá com essa mesma montagem dentro do relacionamento amoroso. É o cara que fica dizendo assim, menina, tem uma postura, você precisa fazer acontecer. E a pessoa não consegue, porque ela não tem esses recursos internos dentro dela, entende? Então, é muito importante a gente entender que a admiração
precisa acontecer dentro de uma relação. Porque sem a admiração, você mina. Sem a própria admiração, o relacionamento ele não é construído. Você tá passando um tempo ali com aquela pessoa. Mas é muito difícil você fazer projetos de futuro, você querer investir mais com aquela pessoa, porque daqui a pouco vem uma falta de imaturidade que faz você, com os 10 passos que você andou pra frente, você voltar 11. Porque faz com que, e aí eu preciso dizer, você perde mesmo o interesse, você perde o desejo pelaquela pessoa, você não vibra pelaquela pessoa, entende? A gente tá dentro de um relacionamento para testemunhar, estar junto com o outro, as conquistas, as vitórias, para apoiar, para dar suporte. Mas o outro também, essa outra parte da parceria, precisa desejar ir, dar saltos mais altos, mais longe. Mas se vai ficando numa postura de imaturidade, é muito difícil. Então, o primeiro ponto é, tem que ter admiração. Se a admiração é comprometida, o relacionamento se torna comprometido, porque você não consegue dar passos de profundidade, de intimidade, porque você está sempre esbarrando. Especialmente que para criar um relacionamento, você precisa de quê? De presença, você precisa de contato. E aí o que é que acontece? É tudo que a mãe mina. É tudo que a mãe não permite. Então, veja, ele quer sair comigo, quer fazer coisas de casal e minha mãe não deixa. Como é que vai se criar uma relação amorosa, de intimidade, de profundidade, se aquilo que é a base, que é a presença, a troca, o contato, não tá acontecendo? Entende? Ó, Marcelinha dizendo assim, isso é muito verdade. Só percebi que eu tinha problemas com a minha mãe quando ela passou a criticar meu namorado. E quando descobri que ela traiu meu pai. É isso aí, exatamente. Ai, primeira vez na live, estou amando, sendo bem esclarecedor. Ai, que coisa boa. Aproveito para dizer para vocês que estão chegando, que são novas aqui, que daqui a 2 semaninhas a gente vai ter o Missão Independência, que é o meu evento online e gratuito, onde em 3 aulas eu vou te ensinar o passo a passo para você se libertar do controle da sua mãe. Para isso, você precisa ir lá no link da bio, clicar lá e entrar dentro do grupo do WhatsApp, que você vai receber os links das aulas de forma exclusiva. Nossa, essas aulas são maravilhosas. E se você quer aprender comigo esse passo a passo, você precisa estar lá dentro do grupo, certo? Então, quais são as problemáticas dentro de um relacionamento amoroso, se você não cortou essa dependência emocional com a sua mãe? Primeiro de tudo, falta admiração do parceiro. A admiração fica comprometida. A sua postura vai sendo mais imatura também, né, dentro dessa área. Inclusive, você pode, tem determinadas consequências, porque são muitas, eu não conseguiria colocar tudo isso aqui dentro de uma live. Mas uma das coisas que termina acontecendo se você tem dificuldade no relacionamento com a sua mãe, a relação com a mãe, ela foi o nosso primeiro enlace amoroso. Foi com a nossa mãe que a gente entendeu o que é amar e ser amado. Mas se você tem uma rachadura dentro dessa relação, as suas próximas relações amorosas também terão essa mesma rachadura se você não tratar e não curar. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Se você não consegue desagradar a sua mãe, se você não tem coragem para firmar o pé nas suas escolhas, se você não limita a sua mãe, se você não reluz maturidade, você leva todas essas consequências para as relações amorosas. E aí muitas vezes é a filha que não consegue desagradar o parceiro, que tem medo de firmar o pé, a mulher que muitas vezes desenvolve dependência emocional do parceiro. Então, para ela estar bem, o parceiro tem que estar bem. E ela tá o tempo todo querendo saber se está correspondendo, se ela é suficiente, se sentindo insuficiente, tendo uma baixa autoestima muito grande. Às vezes, só para ela desenvolver um relacionamento amoroso é complicado, porque às vezes parece mais que ela tem o dedinho podre, sabe? Que só chega pessoas negativas, pessoas que minam mais ainda. Ela, inclusive porque ela própria, né, a filha da mãe controladora, ela tem uma tendência muito grande a desenvolver a ferida do merecimento. Então é como se ela não merecesse as coisas boas na vida e isso não chegasse pra ela. Bons parceiros, boas relações, ou até chega, mas ela própria não consegue se entregar o melhor a partir das posturas dela, entende?
Tenho tentado me posicionar, encerrar o assunto, tenho visto resultados, mas tenho medo de voltar a ser como antes. Jazz falando. A voltar a ser como antes. Depois você me explica um pouco mais sobre o seu comentário, tá? Pra poder lhe ajudar. Então aí o que é que termina acontecendo? Você leva a mesma problemática que você tem na relação com sua mãe para a relação com seu parceiro. E aí você tem dificuldades de agradar a sua mãe. Aí você também tem dificuldades de agradar o seu parceiro. Você não consegue frustrar a sua mãe. Aí você tem dificuldade de frustrar o seu parceiro. Se você frustra, você já fica morrendo de medo de perder aquela pessoa. Especialmente para uma mulher que ela, como essa, né, que a gente tá analisando aqui, que ela disse assim, nunca tive relacionamentos. Pronto. Aí quando você tem o seu primeiro relacionamento, você entra com a cabeça pilhada. Você entra, meu Deus, agora, né, tem que fazer dar certo, e aí você entra com nível de expectativa, porque não tratou as questões iniciais, então tudo isso vai com mais peso ainda. As questões iniciais com a relação com a mãe, então tudo isso vai com mais peso ainda. O que é importante a gente saber diante de tudo isso? É a escadaria. O que é que eu quero dizer com a escadaria? Pense que na nossa vida, os posicionamentos que a gente precisa ter, especialmente se a gente foi minado, né, do nosso poder pessoal, uma mulher que ela teve dificuldade de se privilegiar, né, dela assumir quem ela é, os desejos dela, os gostos pessoais dela, é como eu gosto de falar, né? Tem muitas filhas que elas sabem muito bem o que a mãe gosta e o que a mãe não gosta, o que a mãe aprova e o que a mãe desaprova. Mas quando ela tem que olhar isso pra ela já não sabe. Ela sabe muito bem o que a mãe quer, mas o que ela quer, ela não sabe, porque esse processo de identidade, ele tá totalmente comprometido. E aí é muito importante você saber quem você é, onde você quer chegar, o que você deseja pra sua vida, inclusive porque às vezes tem mulheres que elas performam muito bem em uma área. Em uma área, por exemplo, ela tem independência financeira, concursada, tá? E tem muitas mulheres que elas só têm isso. Porque o pequeno sucesso dela para ela completamente. O pequeno sucesso é o fator imperativo para o grande sucesso dela. Aí ela chegou, conquistou, por exemplo, uma vaga no concurso. Depois ela só sabe fazer isso até aí. Ela não tem projeção para a vida dela, ela não tem visão de futuro para a vida dela, entende? Tem muitas vezes, inclusive, mulheres que estão buscando a prática de concursos e tudo mais como uma necessidade de validação também com suas mães. Tem muitas coisas, tem uma seara aí enorme de coisas que a gente poderia falar sobre isso. Mas o que é que eu quero trazer aqui? Né? A escadaria dos posicionamentos, que eu ensino para as minhas alunas, é você entender qual é o patamar que você tá de posicionamento. Então, por exemplo, você hoje só se posiciona com a sua mãe nível 1. O que é o nível 1? Você começou já a cortar os monitoramentos da sua mãe, você já não fala tudo pra sua mãe, você já não entrega tudo pra sua mãe, você sabe o que dizer, o que não dizer. Isso é o primeiro degrau dessa escadaria, tá? A filha precisa fazer isso. Precisa entender que não se conta tudo, ela precisa entender que ela não pode esperar a mãe mudar, é ela quem tem que mudar, ela já tem que estar frustrando a mãe dela. Esse é o primeiro degrau. Se você não tá aí, tá no subsolo da falta de posicionamento. E aí, se você tá no degrau 1, você precisa se posicionar com relação a um relacionamento amoroso, só que isso tem um nível de dificuldade 8. E aí, como você vai sair do degrau 1, que você só corta ali os monitoramentos dela, você só, né, começou a frustrar ela há pouco, como você vai sair do degrau 1 para dar um salto pro degrau 8? Impossível. Impossível. Não tem como. Sozinha você não dá conta. Não tem como. Não existe dar saltos na vida. Não existe eu sair do nível 1 que eu estou, emocionalmente, psicologicamente, com os recursos internos que eu tenho. Sair do nível 1, tá, puf, pro nível 8. Não existe dar saltos, não existe a gente pular as coisas na vida. A gente precisa entender qual é o nosso próximo passo. O nosso próximo passo é sair do nível 1 para ir pro nível 2. Do nível 2 e ir pro nível 3. Porque com isso a gente vai criando repertório sobre a gente vai criando envergadura, a gente vai criando músculo. A gente vai se vendo potente, capaz, orgulhosa. E aí a gente vai conseguindo chegar onde a gente quer. É dessa forma. Mas se eu tô dentro de uma realidade que eu preciso me posicionar nos relacionamentos amorosos com a minha mãe, eu preciso entender, na verdade, e bancar o processo de entender, opa,
Eu tenho que entender onde eu tô, o lugar que eu tô e quais são os outros próximos passos que eu tenho que dar para aumentar a minha potência, para aumentar o meu senso de merecimento, para aumentar a minha envergadura, a minha força, a minha coragem. Eu vou dando os próximos passos, o próximo passo para eu chegar onde eu quero. Porque isso é um nível de frustração muito grande. Às vezes a filha, ela quer se posicionar nas relações amorosas. Porque ela tá dentro de uma relação amorosa, ela tá afobada. Às vezes ela quer se posicionar com relação à sexualidade, por exemplo. E aí o que é que ela faz? Ela não reconhece o lugar onde ela tá, aquilo que ela faz hoje ou aquilo que ela não consegue fazer na relação com a mãe. Aí ela vai com tudo. Não vou me posicionar. E aí ela vai fazendo as coisas da cabeça dela, entende? Ela tem um rompante ali, ela simplesmente vai e puf, se posiciona com a mãe. E muitas vezes aí o que é que acontece? Ela entrega munição na mão da mãe. Ela entrega mais argumentos, ela entrega mais chantagens emocionais para que a mãe dela use isso contra ela própria. Então, mais uma vez, é um traço de imaturidade. Porque quando a gente não sabe se posicionar, a gente erra muito mais do que acerta. E aí, por isso que a gente tem um cenário de muitas filhas cansadas, sobrecarregadas, reativas, porque a reatividade é uma raiva. Ela já se estressa muito fácil com a mãe. Ela já tá assim a ponto, sabe? Ela já tá arisca. Ora ela tá boazinha. Outro padrão que ela pode entrar, que é um padrão de desequilíbrio pesadíssimo. Aí ora ela tá boazinha com a mãe. Aí daqui a pouco ela já tá reativa com a mãe. Ela tá do 8 ou 80. Isso é um padrão de desequilíbrio fortíssimo, pesadíssimo. Isso é terrível pra qualquer pessoa. E isso, inclusive, é um indicativo de que essa mulher não tá bem. Quando ela tá o tempo todo transitando, sabe? Entre um polo e outro. Ela tá bem, ora ela tá mal. Ora ela tá muito estressada. Daqui a pouco ela já tá, né, boazinha, já tá mais tranquila. Isso é péssimo. Isso atinge muito o nosso emocional. E aí, a falta de clareza de como tem que se posicionar, o posicionamento do jeito certo, faz com que a filha mais se atropele, ela tenha mais erros nesse processo. Erros que impedem ela a continuar crescendo e se desenvolvendo. Inclusive, eu vou tratar muito, vou aprofundar muito mais isso na primeira aula do Missão Independência. Então, não deixa de clicar no link do WhatsApp, que tá lá na bio, pra você entrar dentro do grupo do WhatsApp. E daqui a 2 semaninhas, vou até dizer a data aqui pra vocês, que vai sair a aula, que é no dia 28. No dia 28 de outubro, eu vou falar pra vocês os maiores erros que vocês cometem em relação a se posicionar com a mãe de vocês. Tem mulheres que mandam pra mim as histórias dando check em todos os erros. Ou seja, ela acha que tá fazendo certo, ela mais erra do que tudo. Tenho medo que ela volte, Jessie, assim, tenho medo que ela volte a ter tanto peso e poder e que eu volte a travar a cada reação dela. Você tá insegura ainda nesse processo, né? Então, resta saber se aquilo que você vem fazendo está certo ou não. Porque quando você tem a segurança de saber que o que você está fazendo está certo, você vai continuar sempre fazendo aquilo ali, porque você entende que você tá aplicando o que tem que ser aplicado. Ou que ela tem as mesmas antigas reações. Veja, você é a única mulher na sua zona de poder. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você diz assim, o que ela tenha, né? Eu tenho medo que ela tenha as mesmas antigas reações. Mas ela pode sim, porque você não tem esse controle sobre o comportamento da sua mãe. Agora você tem o controle sobre você. E sobre a sua forma de se posicionar, porque você é a única mulher na sua zona de poder. Você é a única mulher na sua zona de controle. Então, se você aplica isso, e você vai aplicando isso do jeito certo, isso vai te dando segurança, você vai crescendo em repertório, em envergadura, em musculatura. Você vai se vendo capaz e potente. E aí, pode vir qualquer reação da sua mãe. Se você tá bem, se você tá segura, pode vir qualquer reação da sua mãe que você bate a bola no peito e você faz o gol. Porque você sabe que tá fazendo certo. Entende? Isa, às vezes sua filha é reativa, isso é muito ruim, mas tem hora que a gente cansa de tentar fazer a mãe da gente aceitar as coisas e as nossas escolhas. Mas por que vocês querem fazer a mãe de vocês aceitarem as coisas e as escolhas de vocês? Inclusive, é isso que eu falo muito sobre isso. E esse é um dos maiores erros, fazer com que a mãe aceite as coisas e as escolhas. Vocês não precisam dessa validação. Se a mãe de vocês não dá compreensão
Você pode fazer nascer dentro de você a autocompreensão. Ela não me escuta, eu sinto que ela não me ama, ela não me protege. Você pode se autoproteger, você pode desenvolver amor próprio, você pode se escutar, você pode seguir a sua verdade, porque quem veste ela é você. Tá tudo bem contrariar a mãe, tá tudo bem frustrar as expectativas de uma mãe, porque vocês não estão no mesmo ponto da vida e vocês não estão caminhando para o mesmo ponto da vida. O que acontece é muitas vezes a mãe que quer que a filha seja um projeto de vida dela, um projeto de salvação dela. E aí por isso que a mãe quer controlar o tempo todo, por isso que a mãe quer estar ali no domínio dessa filha o tempo todo, porque essa filha, ela é um objeto dentro de um plano da mãe. Ou seja, sua mãe não viveu coisas, ela queria ter vivido coisas, ela queria ter conquistado sonhos, projetos, seja lá o que for, e aí ela não conseguiu porque ela não desenvolveu autoestima, senso de merecimento, potência pessoal, capacidade própria, e aí ela nem olha para isso, pra dentro dela, ela para muitas vezes no tempo, ela entra muitas vezes no movimento de se queixar da vida, de dizer que a vida que foi ruim, dizer que o problema é Deus, o universo, que ela foi escolhida pra sofrer. Então ela projeta tudo isso pra onde? Pra filha. Se a filha banca isso, se a filha tá o tempo todo querendo mostrar pra mãe, querendo estar ali, né, dizendo pra mãe, e justificando, e explicando, e tentando ficar em determinadas áreas, que são áreas de foro íntimo. As áreas de foro íntimo é onde a filha ela não tem que querer diálogo com a mãe, ela tem que querer se posicionar. Quais são as áreas de foro íntimo? Relacionamento, carreira, corpo, sexualidade, autoestima. Tudo isso são áreas que só pertencem à filha com o nosso processo de adultez, de ser adulta e de ser madura. Entendendo que a sua mãe muitas vezes não vai concordar, ela não respeita você nessas áreas, porque ela tá querendo colocar a forma dela sobre você. Como ela acha que você tem que ser mulher. Só que você precisa frustrar para que a sua mãe retifique isso, ou seja, ela mude isso. Essa mulher que ela quer, ela quem tem que ser. E não que você tem que bancar esse projeto. Inclusive porque bancar esse projeto é retroalimentar a dependência emocional. Então não se trata da sua mãe aceitar você, aceitar as suas escolhas. O que ela precisa é respeitar. E aí os posicionamentos, eles demarcam esse limite. Eles demarcam até onde a sua mãe ela pode ir, porque ali há um momento de diálogo, um momento de convergência, mas tem determinadas áreas que só cabe à filha. Eu gosto sempre de trazer uma outra analogia, né? Não é porque é mãe que a gente tem que aceitar tudo. Isso é uma ideia que nos vendem. Isso é uma ideia equivocadíssima que nos vendem. Que porque mãe é mãe, mãe tem que ter, né, essa relação mágica e a gente tem que estar o tempo todo fazendo com que a mãe nos entenda. Não se trata sobre isso, né? Não se trata de ter essa correspondência. Se trata de você entender que você é adulta tão quanto a sua mãe. Muitas vezes você vai ser mais adulta do que a sua mãe. Só pelo fato de você já ser uma geração à frente da sua mãe, você já vai pensar diferente da sua mãe. Você já vai ver coisas que a sua mãe não vai ver. Então você tem que se validar nesse processo. De que pensar diferente é maravilhoso. Pensar por conta própria é maravilhoso. Porque isso é um traço também de maturidade. Agora, querer que a mãe aceite as coisas e faça essas mesmas escolhas é dependência emocional. Quando a gente está dentro de uma empresa, por exemplo, a gente vai cumprir determinadas ordens, né, no patamar ali hierárquico, que nem sempre a gente vai concordar com aquelas escolhas. A gente entende que aquele é um projeto maior de uma outra pessoa. Só que... Peraí, deixa eu ver aqui. A gente vai fazer determinadas coisas, né? Deixa eu concluir o pensamento. A gente vai fazer determinadas coisas com base numa pessoa que está pensando para além da gente, né? A gente está cumprindo ordens porque essa pessoa ela está um passo à frente e o nosso trabalho é desenvolver aquelas ideias, né? Dar aqueles passos mais altos. Mas muitas vezes o que a mãe está pedindo de uma filha é que ela dê passos para trás. E aí a filha embarca em dar muitas vezes passos para trás, em atrasar a própria vida, simplesmente porque é mãe, a mãe dela.
Entende? Isso é péssimo, gente. Isso é péssimo. Uma boa figura de liderança, mães, né, que entendem de fato o papel que tem, são de figuras de liderança, elas precisam impulsionar você pra frente. Ela precisa colocar você pra frente. E isso precisa estar na cabeça de vocês. Verdade, minha coloca pra mim, meu irmão, que estamos sendo filhos rebeldes por não fazer tudo o que ela quer. E aí, até fala que a gente vai sofrer na vida por não ouvir ela ou por fazer o que ela acha certo. Pois é, e aí eu acho engraçadíssimo isso, sabe, gente? Assim, mães controladoras, muitas vezes, elas não são felizes, né? Mães controladoras, super protetoras, dentro do Missão Independência, vocês vão aprender também que não só existe um perfil de mãe. Dentro das minhas pesquisas e aquilo que eu passo lá pra vocês, dentro da minha metodologia, existem 7 tipos de mãe. Existe a mãe depressiva, existe a mãe controladora, existe a mãe narcisista, existe a mãe super protetora. Existem 7 perfis de mães. Lá vocês vão conhecer muito mais. E o mais interessante disso tudo é que muitas vezes essas mães, elas pararam na vida, pararam nos sonhos, pararam nos projetos. Elas não têm a receita da felicidade, mas elas adoram passar para as filhas como se elas tivessem a receita da felicidade. Você olha para aquela pessoa, você faz assim, não é essa vida que eu quero ter, mas aquela pessoa, ela tá como se ela tivesse a receita do sucesso. Como se ela soubesse de tudo. Isso é um grande equívoco. É importante você entender. Mães não sabem de tudo. Mães são seres limitados. Mães, muitas vezes, adoram ter esse senso de onipotência, mas isso é um grande equívoco da cabeça delas. Não tem como, porque ninguém é dotado dessa capacidade, que é uma capacidade divina. Porque mães não são deuses, mas muitas vezes elas trazem pra si essa onipotência. E a filha precisa olhar pra esses cenários e dizer assim, não é assim não. Eu é quem vou me construir aqui na vida. Não tem como a minha mãe me construir. Ela tem que construir a vida dela. Ela tem que construir o repertório dela. E se ela tem até a receita da felicidade e do sucesso, isso é para o repertório dela. A gente segue uma receita que é individual. Ela é personalizada, tá? Gente, mais uma vez eu quero lembrar pra vocês, se inscrevam lá no link do WhatsApp para o Missão Independência, dia 28. Tem a primeira aula, onde eu vou explicar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês os jeitos certos e os jeitos errados que vocês vêm se posicionando. Vou mostrar o jeito errado que vocês vêm se posicionando por anos e aquilo que tem que ser feito, tá? Um beijo no coração de vocês, até amanhã. Tchau!